Boa noite, gente! Estou ainda aqui arrumando, organizando. Que maravilhoso a gente estar aqui de novo, né? E hoje, né, meu Deus, que desafio imenso. Eu confesso que eu me senti um pouco tensa hoje para falar de cérebro, né? Porque quanto amplo é isso, né, gente? Porque é uma questão de neurociência, então a gente entender esse funcionamento do nosso cérebro. Boa noite, gente, vão entrando, imenso prazer estar aqui de novo com vocês. E falar de cérebro, né, gente, que é uma coisa assim que como a gente quer que ele funcione, como a gente quer entender ele, porque ele rege a nossa vida. Então, assim, até quem vocês conhecem que também precisa entender um pouquinho disso, é importante a gente passar o conhecimento, né? Então, assim, ó, manda o aviãozinho para as pessoas que precisam ouvir também sobre o nosso cérebro, como é o funcionamento dele nas questões, né, das nossas emoções, como é que a gente se alimenta, porque é ele mesmo o comando de tudo, gente. Então, assim, é importante a gente saber disso para poder trabalhar esse cérebro, porque ele é treinável, né? A neuroplasticidade, então é possível a gente trabalhar esse cérebro. Por isso que é importante a gente passar todo o conhecimento que a gente aprende para as pessoas para poder melhorar todas essas questões, né? Esses efeitos sanfona, essas coisas de começar diversas dietas e nada funcionar. E por que a gente emagrece e depois volta a engordar? Então, são várias questões que é preciso a gente entender para a gente melhorar tudo isso. Porque não podemos simplesmente aceitar as coisas, né? A gente desistir de melhorar, da gente se superar. Por isso que o cérebro, como ele é o nosso comando, gente, a gente tem que entender dele. Então, por isso que eu achei tão importante a gente falar sobre isso, porque é uma gangorra da vida, né, gente? Essa questão do sobrepeso, essa luta de todo mundo, né? Não só mulheres, mas enfim, diversas pessoas. Hoje a gente pode ver também os adolescentes passando bastante dificuldade, né? Com essa questão do peso. A pandemia também foi um agravante muito forte, porque as pessoas mudaram seus hábitos, começaram a se alimentar errado, muita ansiedade. Então, tudo isso tá onde, gente? Tá no nosso cérebro, porque ele é o comando de tudo. Então, por isso a importância da gente entender como é que ele funciona, porque não vamos evoluir, não vamos sair da onde a gente está, da nossa condição, se a gente não entender como funciona o nosso cérebro. E para início, a gente tem que entender que o nosso cérebro, eu até vou compartilhar com vocês aqui, gente, uma imagem. Olha que interessante, gente, o que acontece? Nós temos 3 camadas do nosso cérebro. Então, assim, a gente tem o neocórtex, que é um cérebro que ele é mais, vamos dizer assim, mais moderno, que é aquele, na verdade, onde a gente consegue ter um raciocínio, consegue pensar. Gente, mais atual, mas isso é 500 mil anos, tá? Então, isso é os estudos, tá? Não sou eu que tô falando. E tem o mamífero, que é o límbico, que ele é aquele que rege as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, muitas vezes que a gente come, né? A gente diz que tem fome emocional. Tá aí, gente, é um registro que tá ali no nosso cérebro. E esse aí, gente, tanto quanto o outro, que é o reptiliano, eles são de 600 milhões de anos atrás. Então, é lá dos primitivos. Então, o que acontecia lá no nosso, né, na nossa formação? Porque, gente, são camadas que foram se formando com a nossa evolução, né, humana, a nossa espécie. E o que acontece? Nesse reptiliano é onde está todos os nossos registros, é onde tem a função vital dos nossos órgãos. Nós não precisamos pensar para funcionar o nosso rim, para funcionar o nosso pulmão, para respirar.
a temperatura corporal, né, também. Então, tudo que funciona no automático é esse cérebro reptiliano. E o límbico também, que é esse mamífero que está na imagem ali que vocês podem ver, também é antigo. Então é os registros das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas dores, daquilo lá que ficou registrado lá na nossa essência lá de vida, sabe? Então, gente, pensem assim, o quanto é difícil para nós trazermos a nossa consciência para o neocórtex, que é o mais atual. Então, assim, o reptiliano, ele funcionava assim, aquela coisa da rota e fuga. E por isso que é onde, eu vou dizer assim, que é o que reage, né? É a defesa. Por exemplo, assim, acontece alguma coisa, você levou um susto, ou sei lá, qualquer coisa, é aquela coisa do baque da hora, é o reptiliano, que é aquele que vai pensar assim, eu vou ter que fazer alguma coisa, e é rápido, ele não te deixa pensar, ele reage, é uma reação que o nosso cérebro reptiliano tem. Por isso que muitas vezes a gente fica nervoso, aquelas coisas que acontecem, né, na nossa vida, muitas vezes que nos desequilibram rápido, é o reptiliano. Porque para chegar no neocórtex, o que acontece? A gente vai ter que parar e pensar. Por isso que muitas vezes é falado pra gente assim, ai, conta até 10. Por que isso? Para dar tempo do nosso cérebro, o neocórtex, processar isso, né? Para não entrar no reptiliano. Porque, gente, na batalha do cérebro ali, do reptiliano com o neocórtex, é difícil para o neocórtex ganhar. Quem tá mais antigo, quem que é? O reptiliano. Então, a briga entre eles é muito forte, porque o nosso reptiliano, ele é automático, ele age por normal, é o funcionamento dele normal. Mas o outro, o nosso mais moderno, que é onde a gente diz até para trazer na luz da consciência, né? Esse requer que a gente pare e pense, porque é a razão, entendeu? Não é mais a emoção que está agindo. Então, é muito importante a gente entender isso para nossas emoções, que é ali no sistema límbico, né? Nesse mamífero que está ali no desenho. Então, que é onde o quê? Acontece da gente, às vezes, querer comer por uma dor que aconteceu, né, por algum processo na nossa vida. Então, assim, é uma coisa que a gente busca acalentar alguma dor, né, porque é a velha história dos vícios emocionais que a gente tem, que acontece na nossa vida. Só que o que é? Às vezes vai nos levar a um sobrepeso, ao efeito sanfona. Aquele gordo emagrece porque a gente fica naquela do não registrou no neocórtex. Então, esse é o perigo. Por que a gente fala tanto dos hábitos? Que quando ficar registrado, aí sim se tornou um hábito. E é isso que é importante a gente saber e ter consciência disso. Então, esse registro é preciso acontecer no nosso córtex, né? No neocórtex, que é o nosso cérebro mais atual. Só que é trabalhoso, gente. As coisas não são simples assim. Então, é preciso treino, né? Que é a velha história que eu sempre falo. Treinar, registrar. A gente tem que estar antenado para aquilo que está acontecendo com a gente. Então, ó, é uma coisa primordial, gente. Até agora eu vou compartilhar com vocês também uma outra questão. Essa aqui, quer ver? O que acontece? Ah, não, acho que eu quero primeiro essa aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui que tá legal. Então, olha aqui para vocês entenderem como é que funciona. Vamos entender que o sistema, né, gente? Ali em cima, onde diz hardware, é a questão que o nosso cérebro é aquela parte do neocórtex, tá? Então, mais para baixo ali que vocês estão vendo, software, é a questão, seria o programa dentro do nosso cérebro, que é onde está o nosso subconsciente, que é o registro de todas as coisas, gente, das nossas emoções, né, na questão do sistema ali que eu falei também do reptiliano. Então, assim, ó, acaba ficando muito trabalhoso para o nosso cérebro, né, que a gente fala do físico ali no hardware. Por quê? Porque para mudar o subconsciente, gente, é trabalho. A gente vai ter que penar.
Mas não é que é uma coisa impossível, porque existem técnicas que a gente consegue fazer isso. E é a velha história da repetição, né? Até que a gente traga para a luz da consciência, a gente tem que mudar o nosso cérebro também, gente, na questão das escolhas. Porque hoje a gente fala muito, né? Um cérebro magro e um cérebro gordo. Justamente por causa desse olhar diferente, dessa lente diferente. Trabalhar com a autoimagem diferente, a gente se vê de uma outra forma. Então, tudo isso é preciso treinar, registrar coisas novas. A gente se vê diferente. O processo também muito legal, que é a prática que é feita da visualização, né, da gente fazer um trabalho onde a gente possa se enxergar diferente. E é possível trabalhar essa autoimagem, só que é uma questão de tempo, né, gente? É preciso a gente se empenhar, a decisão, a gente tem que querer, a gente tem que fazer escolhas, porque toda escolha gera uma renúncia. Então, assim, se eu quero escolher ter um cérebro magro, é importante eu saber o que eu tenho que escolher. O que eu quero para mim? Eu decido, eu escolho, porque, gente, a gente tem que ser muito mais forte do que o nosso cérebro reptiliano, sabe? A gente tem que lutar com ele, né? Porque ele vai pro automático, porque ele já está acostumado. E o cérebro não quer ter trabalho, ele quer ir para o lado fácil. Então, assim, como ele já sabe que ele trabalha para os nossos órgãos funcionar, para você respirar, você não tem trabalho nenhum, né? O cérebro ele faz por si só, porque ele já sabe como funciona. É o automatismo, então ele fica naquela mesma, né? Sempre. Então ele sempre vai querer ter menos trabalho. Ele sempre vai querer fazer as mesmas coisas, ir para os mesmos caminhos. Por isso que a gente fala de procurar, às vezes, mudar a rota que você faz para fazer trabalho para o seu cérebro, para não deixar esse automatismo te tomar conta, entendeu? Porque a gente vai ficando melhor, gente, a gente vai trabalhando esse cérebro, sabe? Se esforçar, às vezes até a gente vê, o negócio de celular, né, de telefones, gente, a gente não sabe mais telefone de ninguém. Por quê? Porque tá tudo na agenda do telefone, e isso faz com que a gente não trabalhe mais, a gente vai se acomodando o cérebro, e é preciso acordar ele, e para fazer essa máquina trabalhar, entende? Então, isso é tudo muito interessante, porque é preciso a gente olhar isso e entender como funciona. Agora eu vou colocar uma outra imagem, gente, que é aqui o que acontece, ó. Então, como funciona o nosso cérebro? Então, aqui, ó, é uma engrenagem, né, gente? Ó, vocês podem ver que a imagem mostra justamente isso. Então, a gente tem um pensamento, vamos dizer assim, por exemplo, eu me decepcionei com, meu chefe ou o meu marido, enfim. O meu marido me magoou. Então, isso vai gerar dentro de mim, né? Eu pensei, e vai gerar dentro de mim um sentimento. Pode ser de abandono, de rejeição, de humilhação. Então, gera uma emoção, um sentimento. E isso, o que acontece? Depois vai gerar um comportamento. Então, eu vou precisar, como a gente fala muito, de anestesiar aquela dor que eu senti. Da humilhação, do abandono, da traição, seja lá o que for, da injustiça, seja lá o que for que te acometeu, aquela dor, aquele sentimento. Então isso, ó, vai gerando em nós todas essas reações. Então a engrenagem é assim, ó, o pensamento gerou um sentimento que aí vai gerar um comportamento. E esse comportamento que é onde eu vou querer acalentar minha dor comendo um chocolate, comendo um carboidrato, né? Porque, gente, a gente sabe que aquilo do prazer, né, gera a dopamina, que é o neurotransmissor, né, que gera para satisfazer o nosso prazer. É isso que acontece. Aí a gente come o açúcar ou um carboidrato ou alguma coisa que vai te acalmar. E essa é a dopamina que você está produzindo. E aí o que acontece? A gente se sente melhor, a gente se sente mais leve, mais feliz, momentâneo.
porque a gente está tamponando um problema e gerando outros, né? Porque aí o que acontece? A gente, depois de 2 horas, gente, que aconteceu esse negócio que você comeu, você ficou mais feliz. Gente, 2 horas você quer de novo essa sensação. E é todos os nossos vícios, seja vício de comprar, vício de beber, vício de drogas, qualquer coisa que você quer suprir aquela dor, você quer acalentar, que é aí onde entra o nosso comportamento. E aí depois gera o hábito. E isso vai ficando numa sincronia, né? E vai de novo. Então, um pensamento que foi para um sentimento, que depois foi para o comportamento e depois tornou-se um hábito. Então, vocês conseguem entender o quanto é importante a gente entender o funcionamento do nosso cérebro? Porque aí, às vezes, vai a compulsão por compras. Então, assim, além da que a gente fala muito agora, eu né, estou falando da obesidade, do sobrepeso, do engorda, emagrece, né, o efeito sanfona, mas é para toda a nossa vida, gente. A gente entender o nosso cérebro é para tudo, para qualquer reação que a gente vai ter. Então, é primordial a gente entender tudo isso, o que está acontecendo com essa cabecinha aqui dentro. Porque é a gente parar e pensar e trazer para a nossa luz da consciência, para o nosso neocórtex. Porque senão a gente fica nessa noia, né, gente, de vício, de acalentar com a comida. E quando a gente entende que a gente querer o açúcar, a gente querer o carboidrato, eles são para suprir alguma dor nossa, porque a gente fala muito da dor emocional, a fome emocional. Porque muitas vezes a gente não come porque tem fome, é porque tá com alguma coisa. Eu fiquei ansiosa, eu fiquei triste, eu me decepcionei, né? Alguma coisa aconteceu, me desestruturou, e aí eu vou procurar o acalento, né, que tem todo também, gente, lá quando a gente falou, né, do emocional, tem toda a questão também lá atrás, né, da nossa mãe. Então, muitas vezes a gente quer comer alguma coisa que nos lembra a nossa mãe, a nossa família lá atrás. Então, tem que entender tudo isso, porque não é a solução. Não é fácil, gente, mas é simples, porque é treinando. Então, há técnicas, há formas da gente conseguir mudar tudo isso, registrar coisas diferentes no nosso cérebro, mudar esse olhar, mudar hábitos, um estilo de vida. Quando eu falo de estilo de vida, é isso, gente, são as escolhas. E nós temos o poder de mudar isso. Você tem que acreditar que você consegue. A gente às vezes desiste, né, de comer melhor, porque não está dando resultado. Não desista. É importante você persistir, porque é nisso porque você vai ter que se desafiar, você vai ter que brigar com esse cérebro, né, o reptiliano, porque ele é mais antigo, ele está enraizado em você mais tempo. Então, ele vai sempre fazer você voltar para teus hábitos antigos, mas isso não quer dizer que você não consiga fazer novos caminhos. Então, tudo é possível, é só a gente querer, gente, mas tem que decidir. Então, assim, até o curso que eu fiz, né, gente, para aprender tudo isso, para mergulhar um pouco nesse universo da neurociência, eles também pontuaram bastante assim, ó, porque a gente fica indeciso, a gente não toma aquela decisão de, poxa, eu quero sair da onde eu tô, da condição que eu tô. E se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Se você não começar a dizer por seu cérebro, eu sei de tudo isso, eu tenho conhecimento do que está me fazendo mal e eu vou mudar, eu quero. Mas às vezes tem que chegar na dor tão grande, naquela dor que você vai numa loja escolher uma roupa, você não consegue trazer a roupa que você mais gostou porque não tem numeração para você. Aí você se frustra, aí você se desanima. Isso, a força interna. Essa é a essência, gente, e todos nós temos. Só temos que acordar ela. Então, gente, é muito melhor a gente poder ir numa loja e a gente escolher a roupa que a gente quer, né? O número que a gente quer vestir, aquilo que fique legal,
do que a gente sair frustrada porque não serviu, porque não tinha meu número. E nisso, gente, envolve muitas coisas. A nossa autoestima fica diferente, a nossa saúde física, porque não é uma questão do que a gente vê externo, é um bem-estar tão grande de dentro, né, que é essa força que a Luciana falou também, é buscar dentro de nós esse melhor. E a gente é capaz, a gente pode. Por que muitas pessoas conseguem? Gente, não tem o que a gente não consiga. Só que tem que trabalhar. Sabe aquela de arregaçar as mangas e botar a mão na obra? Se você quer construir, né, alguma coisa, você não tem que ir atrás de toda a equipe, né, engenheiro, parte elétrica, fazer a base, né? Então, isso é a nossa vida também. Para a gente conseguir sair da onde a gente está, da condição desfavorável, que é estar sobrepeso, estar naquela coisa de faz dieta, engorda, emagrece, né, balança, que sobe, que desce, e que isso desanima muitas vezes a gente, como é que a gente vai fazer para estabilizar esse peso, para viver com harmonia, com leveza? Como que a gente pode melhorar? Então isso a gente tem que saber. E é possível a gente trocando, né? Trabalhando com esse nosso cérebro. A gente tem que brigar com ele, lutar de frente. Tentar entender a raiz do nosso funcionamento. É isso aí. E é isso, gente. A raiz do nosso funcionamento é aquilo do automatismo, a mesma coisa, sabe? Sempre repetindo. Porque é muito mais fácil para o nosso cérebro. Porque que nem eu falei, que ele não quer ter trabalho, ele é muito preguiçoso. Então, o que a gente pode fazer para sair de tudo isso, sabe? Então, por onde começar? Porque assim, para mudar a informação aqui dentro, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que fazer as técnicas, né, que existem para fazer toda essa troca. E, gente, os resultados são fantásticos. No curso que eu fiz, tinha gente que tinha eliminado mais de 20, 30 quilos, sabe? E é treinando o nosso cérebro. É todo dia, sabe? Acordar de manhã disposta a lutar. Eu diria assim, uma luta corporal quase com o nosso cérebro reptiliano. Porque ele sempre vai querer te levar para aquilo que ele já fazia. Então, só um docinho, só um pãozinho, só, sabe? Por quê? Porque ele vai querer acalmar os sentimentos, as emoções, às vezes, que nos acometem, entende? Então, essa é a sabedoria nossa, e nós somos, gente, melhores. A gente tem que acreditar nisso, que a gente consegue. Então, bora, gente, pra vida e fazer isso. O caminho conhecido sempre é mais fácil, né, gente? Agora, vamos procurar uns caminhos melhores e não só os conhecidos. Vamos experienciar, vamos conhecer de uma forma assim que te traga os benefícios que você deseja e que você merece. Porque todos nós merecemos estar com um peso que a gente deseja, escolher as roupas que a gente quer, se gostar, se amar, ter energia, ter vitalidade, porque a gente sabe que com o sobrepeso a gente acaba perdendo a nossa vitalidade, a nossa disposição, a energia de viver, a energia de encarar os desafios da nossa vida. Então, são muitas coisas que pegam, gente, a parte estética, a parte nossas células, né? A gente precisa desinflamar elas, então, fazendo boas escolhas, trocando, né, o cérebro antigo ali por um cérebro novo, um cérebro com coisas novas para viver, eu diria assim, com busca de vida, gente. A gente precisa buscar vida, a gente precisa buscar energia. E é possível. Muitas pessoas já melhoraram, já conseguiram. E por que você não? Você também é capaz. E existe também, gente, alguns alimentos que podem nos ajudar. A questão da dopamina, né, que nem eu falei antes, né, do neurotransmissor do prazer, né, de te deixar assim bem, um bem-estar. Aonde eu posso buscar esse bem-estar mais saudável?
Então, por isso que eu falo do conhecimento. Busque o conhecimento. Gente, hoje tá fácil o acesso. Não tem mais desculpa. Você só não sai da onde você tá se você não quiser, porque tem profissionais te ajudando e de graça às vezes, gente, não precisa nem ser pago. Então assim, ó, busque os caminhos certos. Vamos fazer uma rota nova. Então, alimentos, eu vou até pontuar para vocês aqui alguns que eu pesquisei que ajudam a gente, né, na questão do prazer da dopamina, né, do neurotransmissor. Então, os ovos, né, é um deles, o abacaxi, a banana, a aveia, grão de bico, salmão, gente, olha que delícia. Então assim, ó, dá para buscar, sabe? Outra coisa que é fantástica, gente, o exercício. Como não falar dele, né? Justamente eu que amo. Gente, justamente eu iniciei a minha paixão, né? Eu diria, pelo exercício, eu tinha 13 anos. E eu era rata de academia, eu faltava quase a professora, porque ainda eu fazia aquelas que eram em grupo, né, que era uma paixão aquilo, uma delícia, porque aí tinha ainda o social, né, que a gente interagia, o movimentar-se, isso aí, é outra forma da gente buscar os nossos neurotransmissores, né, do prazer. Então, e gente, assim, ó, eu era a minha válvula de escape, todas as minhas angústias, as minhas emoções, eu ia lá na academia, eu saía melhor, eu saía leve, eu saía outra pessoa. Eu diria que eu era uma antes e uma depois, justamente por isso. Eu até falava, né, que era uma terapia para mim, porque realmente eu buscava isso lá, porque eu saía bem. Então, assim, ó, a gente buscar formas de melhorar essa busca para suprir, né, para acalmar o nosso coração, mas de um caminho saudável, coisas boas pra gente, porque não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, como diz, né? Por quê? Porque não tem como eu resolver o problema arrumando um outro problema. Então a gente fica nessa noia, né? De que tô comendo mal, aí eu vou ficar mais doente, menos energizada, porque a energia drena. O vício do álcool também é outro que a gente tampona, né? E eu também decidi isso, de não querer mais esse tipo de coisa. Isso que eu não era viciada, eu tomava às vezes em quando, agora é não mais, gente. Eu percebi, eu descobri as sensações que aquilo era ruim para mim. Então, a gente ter essa sabedoria, essa percepção, a gente se olhar, a gente se conhecer, porque a primeira coisa é a gente olhar o que aquele alimento está fazendo dentro de mim. Aquilo é importante para mim, eu preciso fazer isso para tampar uma dor, né, a uma emoção, alguma coisa que aconteceu na minha vida. Só que se a gente não tiver a percepção de cuidar aquela engrenagem que eu falei, dos pensamentos, que depois foi para o sentimento, depois foi para o comportamento e virou um hábito. Gente, é fundamental a gente estar conectado com isso. Gravem isso em vocês. Quando acontecer alguma coisa, vai desencadear em vocês algum sentimento, alguma emoção. E aí comece a perceber assim, ó, por que eu tô comendo isso aqui? Por que o meu corpo pediu isso? Por que meu cérebro tá mandando eu comer essa massa, essa lasanha, sabe, o doce? Por que eu tô precisando desse açúcar? Então comece a se observar. Cuide disso, fique atento, porque, gente, vai nos aparecendo as coisas. E uma coisa, gente, sempre vai ter isso. Essa engrenagem na nossa vida é uma constância. Porque pode ser nas nossas relações com o nosso chefe, com a nossa família. Então, muitas coisas pegam. Então, é importante a gente estar conectado com isso. Fique antenado. Coloque, né, as suas parabólicas ali, ó, gente. Por que eu fui comer? Mas espera, vamos voltar. O que aconteceu? Então, eu comi
eu comi isso porque eu tive aquele sentimento, porque eu tive aquela discussão e me gerou toda uma tristeza, eu fiquei mal. Aí eu quero alguma coisa que vá suprir aquela necessidade, eu que preciso tamponar a minha dor. Que na verdade a gente não vai tamponar. Ela só vai ficar disfarçada, porque aquela vontade da gente comer, ela vai se tornar o hábito, que nem eu falei da engrenagem, e depois você quer de novo, porque você sempre vai querer aquela sensação que aquele açúcar gerou em você, que aquele carboidrato gerou em você. Então, fique ligado e tente entender esse processo, esse esquema de como funciona o nosso cérebro. Porque você vai começar a perceber as coisas, gente. É incrível isso. Como eu digo sempre assim, ó, é uma coisa que às vezes, um problema que te gerou uma tristeza, vai te gerar um problema físico. Você vai ter uma dor de cabeça porque aconteceu aquilo. Então, gente, tá tudo interligado. A gente não desconecta as coisas. Nós somos um só. Então, assim, é importante a gente estar atento ao que o nosso cérebro passa para nós, que vai para as nossas emoções, para nossos comportamentos que viram hábitos. E vai de novo. E esse hábito vai voltar porque o seu cérebro vai gostar daquela sensação, né, do prazer da dopamina. Então, fica na mesma, gente. Não tem outra. Quem é que vai? Por isso que o esforço é dobrado, gente. A gente precisa brigar com o nosso cérebro reptiliano. Esse aí mais antigo, porque ele tá aí há mais tempo, ele tá enraizado e ele vai querer fazer a mesma coisa, porque ele entra no automático. Então a gente tem que ser forte para sair daquilo ali e dar-lhe nele que a gente consegue, mas tem que treinar. Então, temos que acreditar que é possível, que a gente consegue, porque, gente, se a gente não acreditar, a gente já não vai sair da onde a gente está. Porque se eu não acredito numa coisa, como é que eu vou avançar? Então, é importante você crer que você pode, que você merece, e é informações que a gente vai falando. Gente, palavras afirmativas diárias para nós, para registrar. Porque é como a gente fala autoestima, gente, eu tenho que dizer assim, eu sou uma pessoa bonita, eu tenho saúde, palavras afirmativas, até registrar dentro de nós tudo isso. Agora, se eu começo eu vou para frente do espelho, eu já não me aceito, eu tô me achando feia, ninguém olha para mim, eu sou um horror, eu vou vestir uma roupa, eu fico uma desgraça. Então, como é que a gente vai fazer mudar isso? De que jeito? Tem que mudar essa informação. Essa autoimagem, ela não pode permanecer em nós. Então, precisa sim a gente mudar essa autoimagem. Eu preciso olhar para mim, me aceitar a condição que eu estou hoje e a partir dali fazer novas conexões, fazer novas visualizações. Então, me achar capaz, me achar melhor do que ontem, porque a gente hoje não é a mesma de ontem e de amanhã da mesma forma, porque a gente está tendo informações. Então, se eu sei que algo está acontecendo comigo, que está gerando emoções que me fazem comer, que me fazem engordar, que aí eu fico com sobrepeso, aí eu fico triste, eu fico deprimida, eu fico com falta de vitalidade, a minha energia drena vai lá embaixo. Então, como funcionar? É assim, é mudando todo esse olhar. E temos gente que treinar, temos que acreditar, temos que se olhar diferente, se amar. Amanhecer, gente, acordem um pouquinho antes, dediquem uns minutinhos para cuidar de vocês, para vocês se amarem, para vocês fazerem suas orações, para vocês se conectarem com esta energia que eu estou passando para vocês. Essa energia positiva, essa energia que vai te levar a algum lugar, que você está dizendo para você que você é capaz, que você consegue e que você merece sair da onde você está. Eu sempre falo, gente, passinho, não importa a velocidade, mas dê o passo. Então, não fique estagnado, não trave, não desanime e não desacredite.
nos processos. Porque tudo, gente, hoje são métodos que a gente realiza para fazer com que as pessoas saiam daquela condição. Então, existe um passo a passo. A gente consegue trabalhar, tem que querer, né, gente? É sempre assim. Primeiro passo é querer, é escolher. Eu quero. E aí vamos. E aí pega na mão, né, do seu mentor, da pessoa que está com você te auxiliando, ou você mesmo buscando informações sozinhas, mas com o mentor a gente vai mais rápido. É isso, técnicas, existe um passo a passo e tem que acreditar nisso. E que aí, ó, de mãos dadas, a gente consegue fazer um trabalho legal, isso, decidindo, a gente consegue fazer um trabalho super bonito, gente, de transformação, de reprogramação cerebral, que você consegue trocar esse cérebro, trazer para a sua luz da consciência no nosso neocórtex, toda essa consciência, essa sabedoria que você deseja. E olha, gente, é do fundo do meu coração, porque eu amo demais falar sobre saúde, porque a gente não vai ter um caminho, né, próspero, um caminho, um futuro brilhante se a gente não cuidar da nossa saúde. Seja ela qual for, a saúde física, mental, psicológica, gente, espiritual, todas, financeira também. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né, nessa nossa saúde. E assim, essa informação que eu gosto de passar para vocês é para vocês saírem da condição que você se encontra hoje, que eu sei que é de tristeza, de desânimo, de dor. Porque, gente, a obesidade dói. A obesidade gera em nós muitos sentimentos. E que a gente, às vezes, não consegue ver luz. E eu entendo muito as pessoas que estão nessa condição. Por isso que a minha paixão é poder ajudar as pessoas a sair dessa situação, porque é possível. Então, assim, gente, procurem técnicas, procurem mentores que possam lhes orientar, que lhes ajudem, né, a sair de toda essa dor. Não aceitem a dor, não é normal. E a gente não precisa, a gente precisa sim viver com leveza, viver com sabedoria, fazendo boas escolhas, escolhendo um estilo de vida melhor, porque é aquela velha história, né, gente? Cuidar, fazer atividade, cuidar da alimentação, escolher, né, o que a gente tá, nossas emoções também, né, porque elas nos adoecem, a gente sabe disso. Cuidar da parte hormonal também é principal, gente, precisamos, e reprogramar o nosso cérebro, né? Então são alguns passos que a gente precisa evoluir. E se você hoje tem um conhecimento de que isso é o caminho de ter uma vida com saúde, de envelhecer e ficar jovem, porque a gente não precisa envelhecer e ficar velho, né? Com doenças, com falta de mobilidade, falta de energia. Não, a gente não precisa. Isso tá errado. A gente pode envelhecer sim, ficando melhor, ficando com um cérebro mais ativo, ficando com um corpo mais produtivo, que pode fazer de tudo, que pode sentar, agachar, sentar no chão e levantar. Gente, isso a gente sempre fez, né? Lá quando a gente era criança, a nossa flexibilidade, então tudo era mais fácil, só que a gente foi perdendo a prática. Então por isso que é importante a gente voltar a praticar tudo, desde o nosso cérebro até o nosso físico, gente. Praticar, exercitar a leitura, técnicas, né, de treino para o nosso cérebro, que nem eu falei antes, mudar as rotas, isso faz nosso cérebro sair da zona de conforto. Então confronte esse cérebro, gente. É importantíssimo que vocês consigam fazer tudo isso. Gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Fiquem à vontade. Então foi um imenso prazer, né, poder estar aqui de novo falando um pouquinho de algo tão importante que é essa questão do nosso cérebro, entender um pouquinho de como ele funciona. E se fez sentido para você, se você gostou, também compartilhe, né, comente com as pessoas, onde vocês estiverem, gente, a gente é instrumento.
Acreditem nisso, porque o que você conheceu hoje através da live, que eu te passei esse caminho, você também pode passar para outras pessoas. Então assim, ó, porque todos nós estamos nesse mundo para servir de alguma forma. Então, sirva as pessoas, passe informações. Se você sabe alguém que é viciado em refrigerante, alguém que é viciado nos doces, o porquê, então expliquem para eles também de uma forma bem sucinta, mas que a pessoa consiga entender também. E aí o conhecimento vai se expandindo. Aí a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Então eu deixo aqui meu forte abraço. Amo demais falar de saúde. Amo demais poder ajudar e eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, podem me perguntar no direct. Um abraço a todos e até mais.